Olá, irmãos e amigos, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje estaremos iniciando o dia 242, certo? Onde iremos ler o livro de Provérbios, capítulos 3 e 4, e depois pularemos para o Novo Testamento, carta de Paulo aos Gálatas, somente o capítulo 2. Leitura feita de modo alternado, Antigo e Novo Testamento. Eu não trago comentários dos textos lidos, e a versão da minha Bíblia é a versão revista e corrigida. Em breve nós começaremos, como de costume, com oração, e desde já eu agradeço as orações de todos aqueles que estão orando e contribuindo para que esse canal seja um instrumento de evangelização para aqueles que não têm a Bíblia traduzida no seu idioma. Que esses vídeos do canal possam encontrar pessoas das mais diversas etnias, línguas, nações, e o evangelho continue sendo pregado. Vamos já começar. Aguardem. Oremos ao nosso Deus. Pai, mais uma vez estamos aqui diante da Tua poderosa palavra para lermos mais uma vez o livro de Provérbios e o livro de Gálatas. Que o Senhor venha falar poderosamente ao nosso coração, que a Tua palavra, Senhor, não possamos somente ser leitores e ouvintes, mas que possamos praticar e dar bons testemunhos como cristãos, Senhor. Tem misericórdia de nós por pensamentos, palavras ou obras que te desagradam, nos perdoa, nos fortalece, Pai, através de Teu Santo Espírito, para que nós não possamos ficar constantemente pecando contra Ti. Abençoa a nossa vida, Pai. Muito obrigado pelo que Tu já nos tem dado, os livramentos, o alimento, o trabalho, a família, a igreja. Oh, meu Senhor, muito obrigado por tudo, porque tudo vem das Tuas mãos. Abençoa esta leitura e repreende toda interrupção humana ou espiritual, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos, Provérbios capítulo 3, não tem subtítulo, versículo 1 já fala assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubins, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas, paz. É a árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier. Porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão o poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã tu darei.
tendo tu contigo. Não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem razão, se te não tem feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos, porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. Aleluia, glória a Deus. Provérbios agora, capítulo 4. Tem como subtítulo exortação a adquirir a sabedoria e a apartar-se do caminho dos ímpios. Versículo 1 fala: ouvi, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e, se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem, se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração, pois são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia-te de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Aleluia, glória a Deus. Leitura de Provérbios 3 e 4 concluída. Vamos agora partir para o Novo Testamento, carta de Paulo aos Gálatas. Ontem nós lemos capítulo 1, hoje será lido o capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versículo 1 fala: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição,
para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E, chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque, antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas, depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois, se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é, porventura, Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque, se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Aleluia, somente aqui o capítulo 2. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai Todo-Poderoso, graças a Deus, mais um dia que conseguimos concluir a leitura da Tua poderosa palavra. Muito obrigado, meu Senhor, que o Senhor venha abençoar grandemente a minha vida e a vida de cada irmã que está engajado neste projeto de ler as Sagradas Escrituras de Gênesis e Apocalipse no prazo de um ano. Que esses vídeos, Pai, sirvam algum dia de ferramenta de evangelização. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Dá um resto de dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. O Senhor é nosso pastor e de nada temos falta. Graças a Deus. Leitura de hoje, número 242, Provérbios 3 e 4 foi a leitura do Antigo Testamento e Novo Testamento, Gálatas, capítulo 2. Tudo bem? Mais um dia vencido para a honra e glória do Senhor. Amanhã, meus amigos, estaremos gravando mais um dia, se o Senhor permitir. Agradeço as vossas orações. Fiquem com Deus.